Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Que despertas? De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Atos 5,15. O conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda um medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de trevas na cena que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara ao Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina o assunto e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade de tua sombra e, se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tenta seduzir e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-vos perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste,
bem como dos nossos anjos da guarda. Solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Muita paz a todos. Assim seja. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, que consta lá no nosso livro Transtornos Psiquiátricos Obsessivos, a respeito das 3 casas espíritas, da casa espírita, que tinha 13 reuniões diferentes. E a gente viu o seguinte: ao chegar, observamos que os respectivos ambientes, exceção do último, era destituído das defesas magnéticas e fluídicas, podendo ser adentrado com facilidade, sendo mais lamentável que, no grupo dos modernistas, como passaram a identificar-se, os candidatos podiam participar do labor totalmente desinformados, inclusive alguns dos pacientes que anelavam pela cura imediata, sem o descomprometimento das suas mazelas. Então a gente viu a semana passada muito sobre defesa magnética e defesa fluídica. E vamos dar um pouco de continuidade ao que ele diz aqui. Que quando essas defesas não existem, pode adentrar com facilidade, sendo mais lamentável que no grupo modernistas, como passaram a identificar-se, os candidatos podiam participar do labor totalmente desinformados. Então, quando não tem essas barreiras fluídicas e magnéticas, qualquer entidade espiritual penetra. Qualquer um. E para você ter uma noção da gravidade da coisa, Kardec explica que, no planeta de provas e expiações, pululam os espíritos aqui em volta da Terra, que vivem se ludibriando com os fluidos dos encarnados, e que eles sentem uma determinada satisfação e prazer pelos fluidos que a gente emana com aquilo que a gente está fazendo. Então, é uma concorrência imensa da espiritualidade inferior em busca do nosso fluido vital animalizado. Você tem um exemplo disso no livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, quando os irmãos que receberam a graça de ser assistidos no seu desencarne, à medida que eles desencarnavam, que havia o despreendimento e eles se libertando dos fluidos da carne, os fluidos vitais que ficavam retidos ainda no corpo, que iniciaram o processo de decomposição, a espiritualidade superior vinha e retirava todos aqueles fluidos. Porque quando chega no cemitério, a quantidade de irmãos que ficam lá esperando, os defuntos fresquinhos que ainda existem, para sugar seus fluidos, é um horror. E é interessante que eles mesmos descrevem, sabe? Quando eles falam no roteiro que eles chegam ao cemitério, e quando eles veem que não tem fluidos, as próprias entidades inferiores falam: esses são os protegidos dos santos, deixa ele para lá. Aqui nós não temos nada a colher com essa entidade. Isso, esses irmãos que morrem e que têm assistência. Os que morrem e não têm assistência começam a sentir essa vampirização já naquele momento, em sugar os fluidos deles. E eles ficam totalmente demenciados. É interessante isso, que no livro também Missionários da Luz, que acontece com um irmão que cometeu suicídio, um tiro no coração, ele é
ele é sugado e elevado para as entidades inferiores, entende? Em que ele, quando é encontrado por Alexandre, ele está num quadro de demenciação completa, sem saber de nada do que aconteceu com ele. De tanto que ele é sugado de fluidos vitais, tanto do corpo que ele tinha, que foi embora, né? Quanto do fluido vital espiritual que anima o perispírito dele. Então, eles ficam demenciados nessa situação. Então, o que acontece é que qualquer pessoa, ela é uma usina desse fluido vital normalizado. É ele que, junto com o nosso corpo, dá movimento e dá vida ao corpo. Ele não é a vida, mas ele dá a vida. E a tua célula trabalhando, ele também produz esses fluidos. Então, uma coisa retroalimenta a outra. Kardec explica isso muito bem no nosso livro dos médiuns. Então, é esse fluido que interessa às entidades que ainda vivem nas ilusões, nas sensações do corpo físico. Então, esse fluido ele tem várias tonalidades diferentes. Existe o fluido geral, que vai dar vida de uma maneira global, e o meu órgão que está trabalhando, ele também está fabricando um fluido especializado para aquele órgão. Então, existem várias categorias de fluidos vitais de acordo com os órgãos que eu estou vivendo. E é justamente esse fluido que começa a entrar em comprometimento que vai terminar gerando as doenças que a gente tem no nosso corpo físico. Falta a tonicidade do fluido pelo centro de força do perispírito, que induz esse metabolismo e essa formação dessa energia para que o corpo continue trabalhando e as células do corpo também. E ele faltando esse fluido, o órgão começa a deteriorar. Aí você tem, de acordo com a parte do seu corpo, ali onde está faltando fluido. E é interessante isso, sabe? Porque o instinto de conservação é tamanho que o próprio espírito em si, ele, para se manter vivo, ele faz com que fluidos vitais de outros órgãos que estão usando o fluido vital básico seja transferido para aquele órgão que está mais deficitário. Então, quando você tem e está fazendo um tratamento de passos, é esse fluido que está sendo trabalhado e elaborado por você e pelas entidades do mundo espiritual. Kardec explica no livro da Gênesis, lá no capítulo 14, os tipos de fluidos, de passos que a gente dá. E o nosso a gente chama de passos mistos, que é o passos humano, eu dando o que eu tenho com o meu corpo, com o meu espírito, e o passo espiritual, que são as entidades, nossos protetores, que vêm trazer os fluidos delas também, que vai induzir a formação dos fluidos no nosso corpo, para que a gente, juntando o fluido espiritual com o fluido animal nosso, possa transportar energias para aquelas pessoas que estão com o fluido vital deficitário. Mais ou menos foi o que aconteceu com Lázaro, que estava no estado de catalepsia, o fluido vital estava muito baixo no organismo dele, e Jesus fez a transfusão de fluido vital pelo espírito dele, e em consequência também do corpo, e ele readquiriu a sua capacidade vital de humano, voltando a conviver entre nós. É lógico que depois ele teve as outras doenças que todo mundo tem e morreu, né? O importante é você entender como a coisa se processa. Então, quando você pega pessoas que estão nesse estado, é muito interessante essas coisas, sabe? Como eles se processam. E tem algumas coisas que a gente não tem uma grande compreensão do ponto de vista médico, sabe? Existem alguns quadros de catatonia, catalepsia, e que a gente sabe que esses fluidos também estão envolvidos. E tem alguns medicamentos que a gente consegue fazer com que se desbloqueie um pouco isso. Como a coisa se processa na sua intimidade, a gente não sabe. Mas sabe que existe e que a gente usa medicamentos para essa medicina e que a pessoa melhora. Então, é a respeito desses fluidos, entende? Que os nossos irmãos do mundo espiritual,
ficam o tempo todo esperando uma chance para que alguém venha e abra a janela para que ele se aproxime, faça um intercâmbio e consiga sentir uma parcela daquele fruto. É muito interessante para você ver como é a coisa. Nesse livro também, O Missionário da Luz, existe um trabalho de um médium que ele cobrava por sua faculdade. E que a moça que era auxiliada foi levada lá. E quando ela chega, os obsessores, o obsessor maior dessa, que comandava a obsessão dela, vai lá conversar com aquela entidade que era mais afeita à faculdade mediúnica daquela criatura. E que ele dizia que era um protetor, na verdade era um anãozinho, sabe? Para você ver, anãozinho no mundo espiritual, alguma coisa não é, né? E eles fizeram um negócio. Ele disse: você iluda seu médium para que ele diga que é só um problema de ordem mental, que não tem nada de espiritual, que no próximo final de semana eu vou te levar para as orgias sexuais que nós temos lá não sei aonde, com fulano, ciclano e beltrano. Orgias sexuais são essas, entende? Qualquer sexo desregrado, você está sendo uma usina de energia fluídica, de sexo depravado, para que eles sintam o fluido vital com eles e eles consigam lembrar das sensações que tinham quando praticavam suas atividades sexuais também desregradas aqui na Terra. Isso serve para tudo que você possa imaginar. Então ele chega nesse mesmo livro, entende? Vai ver, vai visitar a família do rapaz que tinha cometido suicídio, que ele simulou um assassinato. E quando chega lá, na hora da janta, quando ele leva a comida para a mesa, a comida está quentinha, né? Sai aquele vaporzinho da comida, né? E quando está saindo o vapor da comida, os outros familiares desencarnados daquela família estão lá e ficam todos eles aspirando o bafo, né? daquele vapor da comida e se alimentando com aquilo. E André Luiz fica assustado com aquele trem, entendeu? E isso não é nada mais, nada menos de fluidos vitais que eles estavam se alimentando para lembrar como se alimentava aqui na Terra e sentir uma certa saciedade dos prazeres que ainda estavam envolvidos com a gula. Então, compreenda, qualquer atitude mental que você tiver, você está fabricando fluidos vitais de acordo com o teor do gênero daquilo que você está pensando, falando ou fazendo. Nós somos usinas de energias. Se é energia para o lado do bem, legal. Você vai ser alimentado pelas entidades espirituais superiores para que você se potencialize cada vez mais a ser um trabalhador do bem, dando cada vez mais amplitude para essa faculdade boa que você tem. Se você faz no caminho equivocado, não sendo o caminho do bem, você vai ser também beneficiado pelas essas entidades malignas que vão estar sugando de você aquela energia que você está oferecendo para eles. E o que é interessante, e o mais interessante de tudo, é que quando você faz algo que vai potencializar as atividades materiais de seu corpo, e você faz isso em teor excedente, entenda, o seu organismo físico vai sofrer pelo aquele excesso de coisa que você está fazendo. E você vai sentir menos prazer, por quê? Porque naquele excesso que você está fazendo, você está compartilhando grande parte com as entidades que estão te vampirizando. Então, o fluido que deveria ser X, para te dar um prazer X, você vai ter X dividido por 2, 3 ou 4, dependendo das entidades que estão vampirizando o teu fluido. Você tem um exemplo disso muito bonito, de vampirização através do alcoolismo, no livro Ação e Reação, não, O Sexo e Destino, de André Luiz. Quando o Moreira está com sede, no domingo de manhã, e chega perto do Cláudio e diz: eu estou com sede, eu quero beber. Eu estou com sede, eu quero beber. E Cláudio não escuta ele dizendo, mas ele sente a vontade de beber. Aí ele vai lá, quando bebe, o perispírito do Moreira se justapõe tanto ao perispírito do Cláudio,
que André Luiz não sabe diferenciar onde começa um e termina o outro. Porque à medida que ele está, o uísque está pegando na boca dele, ele está deglutindo, os vapores alcoólicos daquilo, entende? Que está emanando e está pegando no perispírito dos centros de força do Cláudio, entende? Também está pegando pelo perispírito nos centros de força do Moreira. Entende? Então, o Cláudio bebe, vai ficar com os malefícios do álcool, e o prazer do álcool, ele está compartilhando com os outros. Não está sentindo o prazer total. Grande parte está sendo sugado e absorvido pelo obsessor. É assim que funciona a coisa. Agora você imagina, se na vida cotidiana desse jeito, que eu estou te falando, se processa de uma maneira simplória, você calcule quando você vai para uma reunião mediúnica que a coisa vai ser mais intensa. Você vai lá e você vai usar a sua faculdade, um controle voluntário próprio, para que você dê mais fluido ainda. Não vai ser uma coisa habitual, instintiva e automática, como se toma lapada de pinga, como se come doce a mais, entendeu? Como se empanturra querendo a saciedade de comida e vai comendo, se estoporando todo para ficar a barriga cheia, suando. Não estou falando disso, isso é coisa. Eu estou falando você concentrar e dizer agora eu quero. É por isso que Kardec fala tão bonito no capítulo da Gênesis, que aqui na Terra a gente usa os braços, as pernas, a boca, a palavra, o corpo para fazer nossas atitudes. No mundo espiritual não, os espíritos usam o pensamento e a vontade. E com isso ele manipula todos os fluidos que existem, de tudo que é qualidade que você possa imaginar. Então você senta numa reunião mediúnica e você vai usar seu pensamento e a sua vontade para usar o seu corpo físico e espiritual para aquele objetivo que você está querendo realizar. Se é algo nobre, que tem defesas magnéticas, a coisa é bem-vinda e você vai ser agraciado em nome dessa vontade de ajudar ao próximo, recebendo da espiritualidade superior fluidos cada vez mais purificados para te alimentar no caminho do bem, do belo e do bom. Porém, se a coisa acontece como ele está dizendo aqui, em que qualquer entidade entrava em qualquer reunião que ele estava fazendo sem defesa fluida nenhuma, calcule você na sua ingenuidade. Ingenuidade? Será que é? Porque todo mundo tem o livro dos Espíritos aí de graça, todo mundo tem a codificação de graça. Será ingenuidade? Será? Ou será que a pessoa está tirando conclusões próprias do seu orgulho para fazer aquilo que ela acha que é daquele jeito e não aquilo como deve ser feito? Não sei se é ingenuidade, mas eu acho que tem muito mais orgulho e vaidade do que qualquer outra coisa. E no meio desse orgulho e dessa vaidade, porque o que lhe interessa é só aquilo que ela acha que deve acontecer, entende? Em que ela quer exaltar a sua potencialidade mediúnica, dizendo que ela fez isso, ela fez aquilo, o protetor dela fez isso, o protetor dela fez aquilo, entende? Porque o que interessa é ela e o protetor dela, que vai enaltecer a sua vaidade. Aí vai trabalhar com pessoas que não conhecem nada da doutrina e que também não estão nem aí para fazer sua reforma íntima. É aí que está a confusão. E a coisa começa a se complicar. Por quê? Porque no começo, eles até vão fazer de tudo para massagear teu orgulho e tua vaidade. Para que você se sinta bem com aquilo que você está fazendo. E você se sentindo bem, seu orgulho sendo satisfeito e sua vaidade sendo divulgada, você vai querer fazer mais e mais e mais. Só tem um problema. Tudo na vida tem seu limite, né? E depois que você está bem consociado com essas entidades, depois que elas tomaram conta do teu campo mental, depois que elas bloquearam a tua capacidade de ter pensamentos dedutivos e com abstração para que você consiga penetrar no caminho da verdade, quando isso está bloqueado, quando você não tem condição mais de entrar no caminho da verdade, porque você se tornou um objeto estritamente emocional
envolvido com a sua vaidade, aí você é presa fácil deles. No começo é tudo bom, é tudo azul. Depois o azul vai diminuindo e o cinza vai chegando. E depois do cinza a coisa vai ficando preta mesmo. E se complica. Porque é assim que a coisa acontece, sabe? Então cuidado. Toda pessoa tem que entender que nós ainda somos espíritos inferiores. Agora que a gente está tendo a vontade de querer fazer o bem. Vontade de querer fazer o bem. Quando você despertar isso em você, você já vai ser um frequentador do planeta de regeneração. Para eu querer fazer o bem, a primeira coisa que eu tenho que querer é educar o mal que existe em mim. Senão, como é que eu vou fazer o bem se eu não educo o mal que existe em mim? Cada um só dá o que tem. Cada um só vai receber de conformidade com o que estiver dando. Então, procura se educar, corrigindo o mal que existe em você. Porque você é a primeira instância do bem que você quer fazer. É como se diz, você é quem primeiro escuta o que a sua boca faz. Está pertinho. Né? É desse jeito. Então que cada um compreenda. Para fazer o bem e ser um frequentador do planeta de regeneração, você tem que começar a fazer o bem com você. E para fazer o bem com você, você tem que praticar o autoconhecimento. Para saber o mal que você precisa corrigir. Aí você vai se corrigir e vai ajudando aos outros a se corrigir. Cada um só dá o que tem. Então ele vivia desse modo nessa reunião. Qualquer entidade vinha. Eles se colocavam lá sentados no seu egoísmo, na sua vaidade, fazendo o uso da sua faculdade mediúnica, seja ela intuitiva, seja ela orgânica, ostensiva, ou seja lá o que for, qualquer um que sentasse ali é uma usina de fluido. E se não tem defesa, e se frequenta entidades a seu bel prazer, e como em volta da gente tem mais coisas negativas do que positivas, é lógico que só vai ter negativa numa reunião dessa. Porque os monges não vão ter acesso. Por quê? Porque os encarnados não quiseram fazer a coisa correta. Se quiserem fazer a coisa correta, a doutrina espírita está aí. Vá lá e faça. Mas não era assim que estavam fazendo. E isso é triste. Porque eu já atendi várias pessoas que frequentam a reunião desse jeito e que chegam com transtorno neurótico para ser tratado. Seja transtorno de ansiedade, de estresse ou transtorno depressivo, qualquer transtorno neurótico está presente em quem vive desse jeito. E entenda, quando já chegou o transtorno neurótico, é porque elas já estão sendo presa fácil das entidades inferiores. Eles estão um pouco se ligando se você vai estar sofrendo ou não. O que eles querem é o teu fluido. Eles não querem você, eles querem o teu fluido. Eles querem a tua energia. É isso que você tem que entender. A gente deve ter, por meta nossa, esse contato harmônico que a gente deve ter com os nossos espíritos familiares e protetores. Esses irmãos estão sempre ao nosso lado quando você se predispõe a fazer realmente o bem e trabalhar direito numa reunião. Seja reunião de cura, que acontece no tratamento de passe, seja uma reunião mediúnica que se trabalha outros tipos de faculdades. Todo aquele que quer e tem condição de ser passista é o primeiro beneficiado por aquilo que ele está fazendo para o outro. Entenda, Kardec explica isso direitinho. O protetor vem, tonifica teus fluidos, potencializando 100 vezes mais o que você tem. E você se enche, se encharca de fluido bom, que com a sua vontade, junto com a vontade do teu protetor, vão
ajudar a todos aqueles que padecem, que forem merecedores dessa assistência. Então você, quando termina o tratamento de passes numa casa espírita, você é o primeiro que sai alegre, feliz, sorridente e cheio de energia boa. Porque foram passes mistos e o espiritual tomou conta e te ajudou para poder ajudar os outros. Cada um só dá o que tem. Então você dá para o outro o que você tem, está tendo em abundância. Como Jesus falou, quem muito tem, mais terá e vai ser dado em abundância. Entendeu? É desse jeito que a coisa funciona. Então, esses irmãos aqui, que eles chamavam de modernistas, eram frequentados suas reuniões. Esses modernistas entendem, ele está falando aqui da apometria. Ele não escreve no livro, mas a gente fala, porque é isso mesmo, acabou. Então, esses grupos modernistas que passaram a identificar-se, os candidatos podiam participar do labor totalmente desinformados. Isso aqui eu grifei, porque é muito importante. Em reunião mediúnica, os candidatos devem ser trabalhadores que têm suas faculdades mediúnicas bem direcionadas no caminho doutrinário. Ninguém, sem conhecer a doutrina, deve participar da reunião mediúnica, porque ele não sabe o que está acontecendo e nem vai lá ajudar, só vai atrapalhar. Então, resumindo, pessoas que padecem de obsessão, frequentadores de uma casa, que chegaram, tiveram atendimento fraterno, essas coisas todas, não devem passar nem frequentar reuniões mediúnicas, seja elas quais forem, porque isso não vai trazer benefício para ninguém, nem para o espírito, nem para o encarnado, nem para ninguém. Reunião mediúnica, o que está se visando não é o encarnado, é o desencarnado. Reuniões de estudos está visando o encarnado e também os desencarnados, que queiram ficar ou que muitas vezes são obrigados a ficar, para poder aprender também. Entende? Mas aqui na Terra a gente tem que lidar com aquilo que está ao nosso alcance, que é o encarnado. Então você tem que trabalhar com o encarnado, com as qualidades humanas que a gente tem e saber na doutrina que vai interferir no encarnado. E não querer trabalhar com os desencarnados para que o encarnado veja que está tendo que trabalhar. E não pensem vocês que isso é fácil, porque isso é difícil. Porque as casas mediúnicas muitas vezes trabalham com mediunidade sendo expostas a qualquer um e de qualquer jeito. Ainda existem reuniões mediúnicas em que qualquer pessoa entra, qualquer pessoa frequenta. E um médium desavisado, ou um orientador também desavisado, vai lá e acontecem manifestações, para que os outros vejam como se fosse um verdadeiro circo aquilo. Isso é errado. Isso não é doutrinário. Isso não está de acordo com as orientações de Kardec. Reunião mediúnica é um ambiente fechado, bem selecionado, com pessoas bem instruídas, que estão querendo aprender a doutrina e já têm um certo conhecimento. Por isso que Kardec fala que para se frequentar uma reunião mediúnica é preciso se conhecer a doutrina, para que quando os fatos aconteçam nas reuniões, ele já saiba de antemão o que é que está acontecendo, para que eles não interfiram de uma maneira negativa e que possam colaborar também. Então é assim que a coisa tem que funcionar. Não tem que encarnado participar de reunião mediúnica quando ele está doente. Não, de jeito nenhum. A reunião é feita para os desencarnados. Nesse caso, os desencarnados que estão doentes. Não vai ser necessário a pessoa estar presente para trazer suas influências negativas. A própria espiritualidade superior, quando chegar a hora certa, vai trazer esses irmãos para que eles se comuniquem conosco. Desde que o encarnado se faça merecer e o desencarnado também. Porque tudo na vida, diante da lei de Deus, é uma questão de merecimento.
Nem que seja por prece intercessória, mas é merecimento, pela prece intercessória. Então, é por isso que ele faz essa ressalva aqui, que é tão importante, sabe? Que os candidatos podiam participar ao labor totalmente desinformados. Ele não conhece nada de espiritismo, não conhece nada de mediunidade, não conhece nada de mundo espiritual. Cada um vivendo da sua maneira equivocada, ainda no planeta de provas e expiações. Cada um passando por suas dores, auxílios, querendo se libertar dos auxílios dessas dores, sem ter que mudar nada dentro de Deus. Então, quando você faz uma coisa dessa, você está indo contra o trabalhador do bem, que está fazendo de tudo para acordar e despertar aquela pessoa para o caminho da verdade e da vida. É assim que a gente deve entender. É por isso que eu falo, entende? À medida que a pessoa vai frequentando, mostrando que tem interesse, que se identifica com a doutrina, as coisas vão acontecendo gradativamente. E ela vai penetrando em trabalhos cada vez mais aprofundados do ponto de vista espiritual, porque ela está se fazendo por merecer. E assim ela vai receber essa devida oportunidade de ser uma grande trabalhadora da seara do Cristo. Porque o importante é você ser um trabalhador da seara, sabe? É como diz a palavra do semeador. O importante nem que a semente sua dê só uma, mas está dando. Está dando que é positivo. Amanhã você vai dar 2, 3, vai chegar ao ponto de ter 100 por uma, como está escrito lá na palavra. O importante é a gente começar. Porque tudo na vida é assim, tem seu começo, tem o seu meio e tem o seu fim. Então que a gente procure ser trabalhador do Cristo, usando a doutrina do modo que Kardec nos orientou, para que a gente não termine se desviando desse caminho luminoso e caia nas garras desses irmãos que ainda estão iludidos no caminho da revolta, vivendo na ignorância, porque não querem aprender com o caminho da verdade. Então, além de qualquer um poder penetrar lá, desinformado da doutrina, levando suas influências negativas, inclusive alguns dos pacientes que anelavam pela cura imediata de seus problemas, sem o descomprometimento das suas mazelas. Então, eles não queriam saber o porquê estavam sofrendo. Eles queriam que alguém resolvesse o sofrimento dele. Entende? Estava com um problema físico, que fizesse alguma cura milagrosa para que ele ficasse com saúde. Por quê? Porque ele não precisava mudar em nada. Ele não estava comprometido em melhorar suas qualidades morais para que ele mesmo corrigisse as suas mazelas. Não. Ele queria continuar vivendo da maneira equivocada que sempre viveu, sem a doença, para continuar fazendo errado como vinha sempre fazendo. Esse não conhece nem Jesus. Porque Jesus, quando curava, muitas vezes dizia: vai, não tornes a pecar, para que algo de pior não te aconteça. Jesus, quando dizia isso, dizia: você estava sofrendo porque você pecou. Agora, você teve o dom da cura, mas se tornar a pecar de novo, algo de pior vai te acontecer. Então, entenda, diante de qualquer dor, de qualquer sofrimento, seja moral ou físico que você esteja passando, compreenda, não foi Deus quem criou isso para você, foi você que criou para si mesmo. É por isso que é tão interessante quando você vai estudar aquele livro, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, quando ele começa dizendo: Deus cria, e os filhos deles cocriam como que ele cria. Nós cocriamos com a energia que Deus nos dá para que a gente dê vida
as nossas imaginações aqui na Terra e também no mundo espiritual. Quando eu cocrio algo que não é edificante, eu plantei a dor. E se eu continuo fazendo errado, eu crio o sofrimento. Não foi Deus quem criou, foi eu quem co-criou. E como foi eu quem fez, o merecimento é meu. Então a dor é meu merecimento por algo equivocado que eu fiz, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista físico. Então é dever meu voltar e co-criar o que é edificante, em cima daquilo que eu fiz que não era edificante. Então, diante da dor e do sofrimento, você tem que fazer o bem. O bem. A dor e o sofrimento não te curam em nada. Ela vai dar uma oportunidade para você criar algo melhor em cima disso. Muitas pessoas acham que por estarem sofrendo já estão ficando curadas. Não estão. Estão apenas passando pela expiação. Expiação é você passar por dor física e moral. O que vai te curar é a reparação, que é você fazer o que é certo, em cima daquilo errado que você praticou. Em cima da dor e do sofrimento, você tem que fazer o certo, fazer o bem. Ah, mas é difícil porque eu estou sofrendo. Problema seu. Problema seu. Foi você quem fez. E digo mais, sua consciência não vai conseguir fugir de você. Vai estar aí o tempo todo. E é mais complicado. Porque quando chega no mundo espiritual, que a gente olha e vê as mazelas que a gente co-criou, e fica apreciando as nossas deformidades, e você olha para você mesmo e diz: como é que eu faço para me libertar disso? E você sabe, só tem um jeito. Tu vai ter que aprender melhor, voltar para a terra para se corrigir. Aí quando você se corrigir lá, que você voltar, você vai estar legal aqui. Então, aí quando chega aqui, que a gente passa pela dor e sofrimento, que tem condição de se corrigir, você entra na rebeldia, querendo que os outros venham resolver o seu problema. Aí você vai frequentar um centro, uma reunião mediúnica, ou seja lá o que for, ou um grupo de curas, entre aspas, em que você vai receber um fluido a mais, que vai tapar um buraco daquele fluido a menos que você tinha nos seus centros de força. Você vai sentir um certo bem-estar, porque você vampirizou energias dos outros, que vai ser temporária, porque o teu centro de força está sendo incapaz dele por si mesmo metabolizar esse fluido vital animalizado e poder nutrir o teu órgão físico. Então você vai ter uma transfusão de energia que vai te dar um certo alívio, entre aspas, para que logo depois a coisa volte. E te digo, volta pior. Porque é lógico, quanto mais velho a gente fica, menos energia, mais doença. Menos energia, mais doença. É sempre desse jeito. Eu costumo falar com meus pacientes: você faz com 40 o que fazia com 30? Ele fala: não. E com 50 você faz o que fazia com 40? Não. E com 60 faz o que fazia com 50? Não. Então é daqui para pior. Não tem boca. Ou você dá um jeitinho de aprender a viver com o que tem, se harmonizando bem, indo em busca da saúde e de energias boas, ou então, meu filho, ou então, porque a gente sabe, você desencarna aqui, ou porque foi programado tempo de vida, ou tempo de doença.
Tempo de vida, você vai desencarnar com 20 anos, não interessa. Você pode estar fazendo o que for, com 20 anos vai desencarnar e acabou. Tempo de doença, você vai ter diabetes. Como você vai tratar do diabetes? Você vai desencarnar com 30, 40, 60, eu não sei. É igual o Segismundo. Ia nascer com a potencialidade de ter aquela cardiopatia aos 30 anos. Porém, se ele trabalhasse na casa espírita direitinho, com a mediunidade que ia ter, ele poderia postergar isso até os seus 70 anos, sem ter cardiopatia nenhuma. Você entende como é importante fazer o bem pelo bem? Então você, quando se predispõe a ajudar alguém com a faculdade mediúnica que você tem, você é o primeiro a receber uma abundância de fluido. Porque o protetor vai, para poder te usar, ele vai trazer e fazer com que seus centros de força, junto com o centro de força dele, o seu que já é um pouco deficiente, que pode ter aquela doença, vai receber o centro de força dele que é bom, positivo, elevado, e vai trazer energia para que você, junto com essa energia, possa ajudar ao próximo. Olha, aí a gente vê às vezes na casa espírita a dificuldade que tem de pessoas serem passistas, sabe? Porque na sua ignorância, eles acham que são. Eu estou dando demais. Eu não vou porque hoje eu estou cansado. Hoje eu não tenho muita energia. Gente, não tem nada disso. Aí você deve vir porque você vai receber energia. Então vem, trabalha com o coração aberto, está entendendo? Porque até aquelas doenças que você ia ter, se é por desencarne, por doença, você vai estar empurrando isso para frente, meu. Então vem, trabalha com amor. Porque a coisa vai fluir da maneira correta, sabe? Então a gente não deve perder esta oportunidade. Chegou a hora. Tá vendo? Chegou a hora. Mas eu vou falar mais um pouquinho sobre isso aqui. Na sua matéria da semana. Muita coisa a todos. Façamos nossa prece. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor para abraçar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã.